telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Começando o nosso primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, com as principais manchetes nacionais e regionais, começando aqui com a capa do jornal O Globo. A manchete fala sobre a conta que não fecha. Os benefícios da Previdência crescem 3 vezes mais do que os contribuintes. O estudo mostra que entre 2012 e 2022, o crescimento médio anual do número de pessoas que contribuem para a Previdência foi apenas de 0,7%, enquanto o aumento na quantidade de benefícios pagos foi de 2,2%, ou seja, mais que o triplo. Os especialistas em políticas públicas, Rogério Nagmani, que elaborou um estudo a partir dos dados da PNAD, alerta que mesmo que a economia cresça e puxe o emprego formal, o desequilíbrio permanecerá. Para analistas, isso reforça os argumentos pela discussão de uma nova reforma previdenciária. Ainda em destaque na capa do Globo, Fernando Gabeira fala que é possível revisitar 1964 e usá-lo para avançar diálogo no presente. Demétrio Magnoli fala que pacto expresso na lei da anistia corrompeu a memória nacional. Raquel Maia fala que o país precisa respeitar e acolher todas as deficiências. E Joaquim Ferreira dos Santos diz que o Brasil é um imenso 1º de abril em relação aí ao dia da mentira. Ainda em destaque no jornal o Globo, temos que ministros aumentam repasses a prefeituras de seu reduto eleitoral. As pastas do turismo e da integração destinaram apenas em janeiro de 2024 mais recursos do que todo 2023 para prefeituras dos estados dos ministros. Também falamos que o STF tem 3 votos contra a tese das Forças Armadas como poder moderador. Em seu voto, o ministro Flávio Dino lembrou que a Constituição prevê a função militar como subalterna ao poder civil e criticou a interpretação distinta da Constituição. Outro destaque são que 8 ministros dos 38 relembram a ditadura nos 60 anos do golpe. Depois de o presidente Lula ter vetado os posicionamentos institucionais do governo sobre a data, menos de 1/4 do primeiro escalão se manifestou de forma pessoal. Outro destaque no jornal o Globo é a Avenida Brasil. De saída da Avenida Brasil, em 12 anos, 33 mil pessoas deixaram de morar ao longo da via mais extensa expressa do Rio de Janeiro ou na faixa de 500 metros à margem dela. Episódios de violência e o preço dos aluguéis motivam o grande número de placas de aluga-se ou vende ao longo da via e os desafios do governo de deter o êxito de uma boa infraestrutura. Ainda destaque no jornal Globo, o governo quer usar a EBC para reverter a desaprovação. O Planalto pretende ampliar a divulgação de ações do Executivo no canal governamental e quer estreitar a comunicação com evangélicos e isso nos veículos de imprensa. Nos Estados Unidos, eleições alimentam o sentimento de anti-imigração. O acirramento político no ano eleitoral americano agrava a situação dos imigrantes nos Estados Unidos, principal destino que os brasileiros emigram, segundo o jornalista Eduardo Graça. E por fim, destaque aqui no Globo, na Páscoa o Papa apela por cessar fogo. Na missa, Francisco clama ainda pela libertação dos reféns em Gaza. Com quase 6 meses, a guerra motivou ontem alguns dos maiores protestos contra Netanyahu em Israel. Agora, Celi, quais são os destaques da capa do Estado de São Paulo? O Estadão de hoje, segunda-feira, traz com a imagem de destaque essa manifestação. Vocês podem ver nessa foto. Israel, mais de 100 mil pessoas protestando. Diz o seguinte: maior protesto em Israel desde a guerra
pede renúncia de Netanyahu, que é o primeiro-ministro. Pelo segundo dia seguido, mais de 100 mil pessoas se reuniram diante do parlamento israelense em Jerusalém para se manifestar contra o governo e pedir eleições. Para o primeiro-ministro, o Netanyahu, processo eleitoral seria, abre aspas, um presente para o Hamas, fecha aspas. Mas a manchete principal do jornal é sobre o comércio exterior. Brasil avança na exportação de petróleo para novos mercados. Além de ter se transformado em um dos principais exportadores de petróleo do mundo, o Brasil tem conseguido abrir novos mercados para o produto nacional em um movimento que ganhou força nos últimos anos. A diversificação dos destinos do petróleo brasileiro é impulsionada pelo aumento da produção local e pelas transformações geopolíticas. Em 2019, antes da pandemia e da guerra entre Ucrânia e Rússia, a China, por exemplo, representava 64% das vendas brasileiras de óleos brutos, segundo a Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior, FUNSEX. Em 2023, a participação da China caiu de 64%, caiu para 46,6%. A participação da União Europeia, cujo fornecimento de energia foi afetado pelo conflito na Ucrânia, subiu de 6,9% para 23%, e a de outros países da Ásia, excluindo a China, aumentou de 7% para 9%. Uma matéria secundária sobre o mesmo assunto é: país está entre os 10 maiores exportadores de petróleo. Graças ao pré-sal, o petróleo rivaliza hoje com a soja e o minério de ferro na pauta de exportações. Em 2022, o Brasil foi o 10º maior exportador do mundo. Na área de esportes, o jornal traz na sua primeira capa: o Santos larga na frente na final do campeonato paulista. Ainda destaque na primeira página do Estadão: Justiça Eleitoral. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná nega sombra da Lava Jato ao começar a julgar o senador Sérgio Moro, acusado de abuso de poder econômico. O senador do Partido União Brasil será julgado por 7 magistrados em Curitiba. Ele pode perder o mandato e ficar 8 anos inelegível. Governo Lula mantém em sigilo monitoramento das redes sociais. Sucessão: Vale do Rio Doce começa as sondagens para definir novo presidente. Na coluna Notas e Informações, trata sobre as travas da produtividade. Um dos editoriais do jornal de hoje é: a educação pede audácia e urgência. Carlos Pereira, colunista, escreve sobre decisões judiciais e a democracia. Moisés Naim, as lições de Haiti e Cuba. E Henrique Meirelles escreve sobre investir em educação é sempre bom. Amanda, é com você.
Bom, e agora vamos com os destaques da capa do jornal Folha de São Paulo. É manchete que o lucro cai 24% nas maiores estatais no primeiro ano do governo Lula 3. As 5 principais estatais federais, que incluem Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica e Correios, tiveram em 2023 um lucro líquido somado de 182 bilhões, isto é 24% menor em relação a um ano antes, os valores nominais sem contar a inflação. A explicação para os resultados das estatais, que repassam parte dos lucros para o Tesouro Nacional, varia. A administração da Petrobras diz que houve uma desvalorização do petróleo no mercado externo. A do BNDES afirma que a base de comparação foi prejudicada pela venda das ações em 2022, o que não repercutiu em 2023. Os analistas observam de perto a movimentação do governo Lula sobre as empresas públicas. Um complicador é o fato de que, desde o ano passado, as estatais estão mais expostas às indicações políticas. Outro destaque na Folha de São Paulo é que o governo faz um parecer para a vinda de Putin ao G20 no Rio. O governo Lula produziu um parecer jurídico em que embasa uma eventual visita ao Brasil do presidente da Rússia, Vladimir Putin, mesmo ele sendo alvo de mandado internacional de prisão. O documento, submetido em novembro à Comissão de Direito Internacional da ONU, poderia sustentar uma vinda do líder russo para uma cúpula do G20 no Rio em novembro. Outro destaque na área de meio ambiente, na Folha de São Paulo, são os mangues amazônicos. Destaque aqui também com uma foto que comunidades ancestrais formam a linha de frente na defesa dos manguezais na região norte, ameaçados pela pesca predatória. O Brasil tem a maior faixa contínua desse ecossistema em todo o planeta. Aqui na foto, o manguezal próximo ao Quilombo, no Pará, onde o ecossistema é essencial para a subsistência dos moradores. Outro destaque na Folha de São Paulo são os manifestantes que marcham na noite de domingo em Jerusalém para pedir novas eleições em Israel e a devolução dos reféns do Hamas. Também destaque na Folha de São Paulo é que a auditoria aponta a compra de munição por menores. Ao menos 2 milhões de munições foram vendidas irregularmente durante a gestão Bolsonaro por meio de uso dos CPFs de menores e de pessoas mortas, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Também destaque aqui na Folha de São Paulo são que 7 de 38 ministros do governo Lula falam sobre o golpe militar depois do veto do presidente. Após o veto de Lula a eventos sobre os 60 anos do golpe, 7 dos 38 ministros, além da ex-presidente Dilma Rousseff, citaram o tema em suas redes sociais. É preciso ter ódio e nojo da ditadura, como disse Ulisses Guimarães, afirmou Silvia Almeida. Período abominável, disse Flávio Dino agora no STF. E por fim, nós temos a coluna de Camila Rocha, que fala sobre o legado nefasto da ditadura que ainda persiste. O silêncio de Lula quanto aos 60 anos do golpe foi sintomático. Não só seguimos reféns das Forças Armadas, como fomos mais militarizados. E nos editoriais, a alta da dívida pública cria um teto para o PIB, sobre as principais projeções de analistas do mercado. O último editorial e, por fim, destaque aqui na Folha de São Paulo, a estrada perigosa a respeito dos roubos de carga na Baixada Santista. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Valor Econômico? Crédito ao consumo avança e estimula crescimento do produto interno bruto mais forte neste ano. Leilões de rodovias neste mês serão teste para o setor. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começa a julgar cassação de mandato de Sérgio Moro. Juro de longo prazo segue sob pressão, apesar de queda da Selic. Pix dá fôlego para boleto como opção de pagamento de contas.
E por último, investimentos têm forte queda na Colômbia. Amanda. Bom, agora com os destaques do jornal Correio Brasiliense, a manchete são sobre os golpes digitais que afetam também a saúde mental. Além do prejuízo financeiro, o estelionato afeta diretamente o emocional das vítimas. De acordo com especialistas, as consequências podem gerar crises de depressão e ansiedade. Os crimes digitais começam a valer muito mais a pena para os bandidos. Eles estudam o comportamento das vítimas e usam engenharia social para atingir essas pessoas, em grande maioria idosos, ressalta a delegada da Coordenação de Repressão aos Crimes do Consumidor, Isabel Moraes. Só no ano passado foram registrados 62.135 golpes no país, um aumento de 28% em relação a 2022. Aqui também destaque no Correio Brasiliense, mais tendas contra a dengue. A montagem de novos espaços de acolhimento de pessoas com sintomas de dengue começou ontem na Gama e no Guará. Serão 11 tendas com padrão de atendimento semelhante ao hospital de campanha da Aeronáutica em Ceilândia. Pelo menos 54 profissionais, entre médicos e enfermeiros, vão trabalhar em cada unidade. Outro destaque no Correio Brasiliense são os protestos nos 60 anos do golpe militar. Familiares de desaparecidos e mortos na ditadura fizeram atos em São Paulo e em várias outras cidades para repudiar os anos de chumbo. Ministros do governo também se manifestaram contra o regime de 64. Outro destaque nesse mesmo assunto é que Frei Chico apoia Lula sobre 64. Perseguido e torturado pelos militares, o irmão do presidente avalia como correta a decisão de evitar atos oficiais sobre o golpe. E por fim, no Correio Brasiliense, uma tragédia: afogado em espelho d'água, Anísio Melo, de 36 anos, morreu quando tomava banho na Praça do Buruti. Segundo a família, ele sofria com crises de epilepsia. E na área das eleições, o TRE do Paraná decide o futuro de Moro. O ex-juiz da Lava Jato e atual senador será julgado a partir de hoje por abuso de poder econômico em campanhas. Agora, Oceli, quais são os destaques do Jornal O Povo? Jornal cearense O Povo tem como destaque, a imagem de destaque, Jade Barbosa, atleta olímpica, conquista medalha de ouro no solo em Mundial de Ginástica. A manchete principal do jornal é uma pesquisa contratada pelo jornal do Datafolha. A popularidade dos governantes. Sarto melhora, mas desaprovação segue predominando. Governador Eumano, Sarto, prefeito de Fortaleza. Governador Eumano cresce tanto em aprovação quanto em desaprovação. E o presidente Lula registra maior aprovação entre os 3 gestores. Outros destaques do jornal: na área de análises e opiniões, temos a coluna do João Paulo Biagi. Camilo Santana muda estratégia para não ser ministro discreto. Na coluna vertical, o Henrique, jornalista, escreve: ex-governadora Isolda Sela, do PSB, terá semana decisiva. A jornalista Carol Kotlin escreve: empresas ESG, transparência e relatórios de sustentabilidade. E a jornalista Daniela Nogueira, ela tem uma página semanal sobre português e o nome da coluna é Flor do Lácio. Conheça o uso correto da palavra mesmo e saiba como empregá-la. Ainda destaque na área da economia: inadimplência com bancos recua, mas expansão do crédito ainda é desafio. Nas páginas azuis, é uma entrevista com Kiko Afonso, mantém foco da Ação Cidadania, que é uma ONG
criada pelo sociólogo Betinho, na redução da fome do Brasil. E na área de política, as primeiras horas para quem viveu o golpe de 1964 em Fortaleza. Na área de entretenimento, no Vida e Arte, traz a Biblioteca Comunitária Sabiá, desperta na criançada o prazer da leitura. Amanda. Bom, e agora vamos com as páginas internas do jornal O Globo. O editorial fala sobre a persistência do analfabetismo que envergonha o Brasil. A meta de erradicar essa chaga neste ano não será cumprida. Segundo o IBGE, há 9,3 milhões de analfabetos no Brasil. Também temos que acordo do Mercosul com países europeus fora da União Europeia é promissor. Negociações com o bloco formado por países como, por exemplo, Noruega, Islândia e Suíça deverão ser retomadas em abril. Nas colunas e artigos de Fernando Gabeira, 1964, o passado já passou. Demétrio Magnoli também fala sobre 1964 com memórias corrompidas. E na área da política é destaque manchete no jornal que ministros em anos de eleições, os ministros do Turismo, Integração e Cidades aumentam os repasses a prefeituras aliadas. Há 6 meses das eleições municipais, os ministros do Turismo e da Integração Nacional turbinaram os cofres de prefeitura dos estados de origem dos ministros e liberaram só em janeiro mais recursos a esses municípios do que em 2023 inteiro. No Ministério das Cidades, por sua vez, a quantia equivale a quase metade do total destinado no primeiro ano ao longo do governo Lula. As pastas afirmaram seguir critérios técnicos na distribuição das verbas. Em comum, os ministérios são comandados por indicados de partidos aliados e, nos 3 casos, os municípios mais contemplados são administrados pelo mesmo grupo político dos ministros. O dinheiro do governo federal servirá para obras como pavimentação de ruas, construção de praças e até a instalação de pórticos nas entradas das cidades. Ainda na área da política, Tebet apoia Nunes, mas rejeita a agenda com Bolsonaro. A ministra do Planejamento e Orçamento de Lula diz que o prefeito de São Paulo não me deu motivos para apoiá-lo. Também na área de política, a EBC revê programação e busca foco em evangélicos. A estatal vai dar mais espaço a ministros e ampliar a divulgação de ações do governo no canal Gov. Mudanças também são previstas na TV Brasil e na rede de emissoras de rádio. Material produzido será aproveitado nas redes sociais. E ainda falando dos 60 anos do golpe em voto, Flávio Dino diz que função militar é subalterna. Em voto divulgado ontem, data que marcou os 60 anos do golpe militar de 1964, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, classificou a ditadura como abominável e chamou a atenção para o fato de que ainda hoje, na sua opinião, existem, abre aspas para pelo ministro, ecos desse passado que teima em não passar, fecha aspas. O voto de Flávio Dino foi dado no julgamento de uma ação que trata sobre os limites constitucionais da atuação das Forças Armadas e sua hierarquia em relação aos poderes. A análise começou na sexta-feira no plenário virtual do Supremo e deve durar até o dia 8. E mesmo após os vetos de Lula, 8 dos 38 ministros lembraram o golpe. O presidente havia determinado que o governo não promovesse manifestações. Também aqui fala que em São Paulo, um ato organizado pelo movimento Vozes do Silêncio reuniu petistas históricos como o ex-ministro José Disseu e nomes da esquerda como a deputada federal Luiz Erundina com recados a Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda nesse mesmo assunto, 53% descartam novo regime militar, diz uma pesquisa do Datafolha. O percentual é maior da série histórica em 10 anos, de acordo com o Instituto. A parcela dos que veem possibilidade é de 20%.
E ainda na área não da política, mas voltando aqui para o Brasil e para o Enem, o Globo preparou uma matéria que fala sobre para se dar bem no Enem. O Guia do Globo indica como já planejar os estudos, aqui um gráfico sobre os temas fundamentais em cada disciplina. E por fim, destaque aqui na área da economia, que foi manchete do jornal, defasagem na Previdência, o aumento na base de contribuintes é inferior à alta no número de benefícios. O quadro do sistema previdenciário é apresentado com um gráfico aqui pelo jornal o Globo e dados da população com idade economicamente ativa. Entre as 129 milhões de pessoas que são economicamente ativas, 58,8 milhões contribuem e 70,7% não contribuem. Entre as mulheres de 20 a 61 anos, pesquisadas aqui são em torno de 60 milhões de mulheres, 25 milhões de mulheres contribuem e 39 milhões de mulheres não contribuem. Entre os homens de 20 a 64 anos, dos pesquisados aqui, o número aproximadamente de 65 milhões, temos que 33% milhões contribuem e 31,6% não contribuem. Aqui também são levados em conta as questões de mulheres e homens que estão fora do mercado de trabalho, na informalidade, desocupados, entre outros fatores. Bom, Oceli, e agora quais são os destaques internos do jornal Estado de São Paulo? A coluna do Estadão de hoje, escrita pela jornalista Rosiane Kennedy, destaca sobre o assunto do dia, que é julgamento de Moro, racha partidos e tem potencial para influenciar nas próximas eleições. O julgamento do pedido de cassação de Sérgio Moro, do União Brasil, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a partir de hoje, vai decidir não apenas o futuro político do senador, como tem potencial para promover um rearranjo das forças partidárias nas próximas disputas, incluindo o da Prefeitura de Curitiba. Se Moro perdeu o mandato por abuso de poder econômico lá na pré-campanha de 2022, haverá eleição suplementar para senador lá no Paraná. Antes mesmo do resultado do julgamento pelo TRE de lá, porém, já se observa um racha no PT e no bloco do Centrão para definir os pré-candidatos à possível vaga de Moro no Senado. No PT, tem como pré-candidatos à cadeira de Moro, a presidente do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e o seu colega, o deputado federal Zeca Disseu. A disputa entre os dois atinge a eleição para a Prefeitura de Curitiba. Gleisi defende o apoio do PT a Luciano Dutti, do PSB. Abre aspas. Será que o presidente Lula sabe que Dutti vota contra o governo? Provoca o deputado federal Zeca Disseu. A charge, vocês podem ver, é o Sérgio Moro segurando a cadeira de senador, olhando assim meio desconfiado de lado, com medo de perder o mandato no Senado Federal. Nas páginas de editoriais, o primeiro editorial é As Travas da Produtividade. Reformas importantes na redemocratização foram degradadas por distorções competitivas sustentadas por uma mentalidade intervencionista a serviço de grupos de interesse oligárquicos. E o segundo editorial trata da questão do MEC. A educação pede audácia e urgência. Diz o seguinte: o ministro Camilo Santana e sua equipe no MEC colecionam o ônus das expectativas elevadas e não podem se resignar
ao ritmo lento de melhorias e à resistência a medidas inovadoras. Um dos artigos do jornal da edição de hoje é do Roberto Liviano, foro privilegiado em debate no STF. Ampliação pelo STF da prerrogativa para ex-mandatários, ainda que possa ser justificada juridicamente, não se mostra recomendável. É a opinião do Procurador de Justiça de São Paulo. O outro artigo é do jornalista Carlos Alberto de Franco, drogas, um basta ao ativismo judicial. Diz ele, a opção pela redução de danos pode ser justificada em certas situações, mas não deve ser guindada à condição de política pública. Tribunal do Paraná rejeita sombra da Lava Jato ao julgar Cicaça Moro. Carlos Pereira, decisões judiciais e a democracia. Governo Lula não é transparente sobre conteúdo de redes sociais. 8 ministros se manifestam nas redes sociais sobre os 60 anos do golpe de 64. Internacional, maior manifestação desde o início da guerra, pede a renúncia de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Moisés Naim, as lições de Haiti e Cuba. Oposição vence nas principais cidades da Turquia. São Paulo, obra na Avenida Santo Amaro atrasa e custa quase o dobro da previsão inicial. São Paulo quer apoio privado para criar área de lazer na marginal do Tietê. Colisão com Porsche, o veículo Porsche, o carro Porsche, de R$1 milhão causa morte. Jovens adultos com enxaqueca têm mais chance de sofrer AVC. Papa pede fim de guerras em sua bênção no domingo de Páscoa. Ilhabela avalia liberar praia para resort. Ministério Público Federal investiga. Esportes. Santos ganha, tira invencibilidade do Palmeiras e abre vantagem na decisão. Clubes se mexem e criam ações para tentar evitar casos de assédio. Inteligência artificial alerta sobre presença de animal selvagem na pista. No caderno de economia, Brasil avança em novos mercados na exportação do petróleo nacional. Petróleo disputa liderança com soja e minério nas exportações. Estímulos fiscais nem sempre ajudam o crescimento. Henrique Meirelles, investir em educação sempre bom, é sempre bom. Consumo de energia sobe 8% em fevereiro. Vale do Rio Doce inicia sondagem no mercado para a escolha do novo presidente. Bolsa sobe com juro real abaixo de 6%. E por último, Publis Group traz operação de mídia focada em dados para o Brasil. Amanda. Bom, e agora vamos com os destaques internos da Folha de São Paulo. A gente começa falando sobre a coluna Painel, escrita por Fábio Zanini.
intitulada Em Branco. Ela fala que apenas 4 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal dão publicidade às suas agendas oficiais, com compromissos e reuniões listados no site oficial da Corte. Cumprem esse critério de transparência o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, além dos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Os demais, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Dias Toffoli, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, não têm este hábito. Também destaque aqui internamente, na Folha de São Paulo, verniz jurídico aproxima tramas sob Bolsonaro de golpe militar de 64. Tanto o ato institucional da ditadura como a minuta para reverter a eleição de 2022 tendem a dar aparência de legalidade à ruptura institucional. Ainda na área da política e falando sobre o mesmo assunto, o golpe de 64 é lembrado por ministros após Lula vetar os atos. O tema foi tratado por pelo menos 7 dos 38 titulares da esplanada, além da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela disse que manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe militar que aconteceu no Brasil há 60 anos, em 31 de março de 64, é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como quase ocorreu recentemente em 8 de janeiro de 2023, disse a ex-presidente Dilma Rousseff. Também, ainda sobre o mesmo assunto, a gente fala sobre a caminhada em São Paulo, que tem de seu e recados a Lula e Bolsonaro. Também sobre o mesmo tema, Dino vê época abominável e vota contra poder moderador de Forças Armadas. Agora, na área da política, em São Paulo, a capital paulista deixa marcas da ditadura militar no esquecimento. Pontos da cidade de São Paulo ligados a episódios da repressão hoje são ocupados por casa e por comércio. Também na área da política, destaque na Folha de São Paulo, o julgamento que pode caçar Moro no TRE deve durar até 3 sessões. O senador é alvo de ações do PT e do PL, questionando seus gastos de pré-campanha, e ele nega irregularidade. Também falamos aqui na área da política, dos legados da ditadura. Camila Rocha fala que a sociedade segue controlada por armas e coturnos passados 60 anos do golpe. Em São Paulo, Tabata e PSDB ensaiam aliança sob sombra de eleição de 2020. A deputada diz que preferiu Boulos a Covas na última disputa por rejeitar Nunes, apoiado por parte dos tucanos. No mundo, o governo produz parecer que embasa possível vinda de Putin para o G20 aqui no Brasil. Foi destaque na capa da Folha de São Paulo de hoje. Também falamos que a Argentina negocia a compra de caças F-16 usados na Dinamarca. E alvo de protestos, Netanyahu defende continuar a guerra. Também falamos aqui na área de mercado e que foi destaque na Folha de São Paulo que o lucro das maiores estatais cai em 24% no primeiro ano de governo Lula. O ganho menor da Petrobras e do BNDES diminui o resultado somado das 5 grandes estatais. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do Valor Econômico? Valor Econômico, sua primeira matéria no caderno, na página 2 do jornal impresso, Brasil passa raspando em índice de ensino de qualidade. Indicador com base no censo escolar atribui nota 5,1 ao país em uma escala que vai de 0 a 10. E até os melhores estados não passam da nota 5,5. Alimento pressiona a inflação dos mais pobres. Crédito para consumo avança mais e pode alavancar o produto interno bruto. Caatinga e terras indígenas receberão recursos do Fundo Global de Biodiversidade. 2 projetos brasileiros foram escolhidos pelo mecanismo criado na COP15
em Montreal. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná julga cassação de Sérgio Moro. Elmar Nascimento, deputado federal do União Brasil, encontra Temer e busca apoio do MDB para se eleger presidente da Câmara Federal. Sob pressão interna e externa, premier de Israel, Netanyahu, vai à cirurgia. Falta de reformas na Colômbia abala investimentos. O editorial do jornal, o título é Governo reabre a caixa de Pandora das dívidas estaduais. Jairo escreve sobre a modificação da lei falimentar. Mercado de capitais, uma revolução silenciosa. Os Estados Unidos precisam de mais imigração. Era de incertezas leva a classe média a perder confiança no futuro da China. Companhias optam por prevenção na área de saúde e bem-estar. E leilão de rodovias em abril vai testar potencial do mercado. Amanda. Bom, os destaques internos do Correio Brasiliense na área de política fala sobre os 60 anos do golpe militar, o protesto na rua e o silêncio de Lula. O 31 de março dos 60 anos do golpe militar foi marcado por protestos contra o regime de exceção em várias capitais, por manifestações e ataques a ditaduras feitos por diversos familiares e vítimas em frente aos centros de tortura, mas também pelo silêncio do presidente Lula, que vetou os atos oficiais críticos ao golpe. A mobilização foi apenas o início de uma série de eventos previstos para lembrar os anos de chumbo que vão seguir durante esta semana. Uma das vítimas da ditadura fala, abre aspas, falta uma placa bem grande dizendo que neste local foram assassinados 54 brasileiros sob o comando da Ustra, o carrasco do povo brasileiro, fecha aspas aqui para uma das vítimas da ditadura. A ex-presidente Dilma Rousseff também se manifestou sobre o assunto e fala sobre traição à democracia. Presa, condenada e torturada pela ditadura militar, a ex-presidente Dilma Rousseff deixou de lado a recomendação do governo e para que se esqueça dos 60 anos do golpe e se manifestou ontem sobre o 31 de março. Ela postou comentários em suas redes sociais e afirmou manter a memória e a verdade históricas que manter a memória e a verdade histórica sobre o golpe é crucial para assegurar que essa tragédia não se repita, como quase ocorreu recentemente no 8 de janeiro de 2023. A petista fez citações ao dia que os golpistas bolsonaristas vandalizaram as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Dilma ficou presa em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Juiz de Fora, em Minas Gerais, no período da repressão. Na oposição ao regime, integrou grupos como o Comando da Libertação Nacional e a Vanguarda Armada Revolucionada de Palmares. Também ainda falando sobre o golpe de 64, é destaque no Correio Brasiliense que ministros e parlamentares repudiam a ditadura. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fez postagem nas redes sociais em que repudiou a ditadura militar e pediu que os anos de chumbo não se repitam, porque queremos um país social e economicamente desenvolvido e não um Brasil interrompido. Quem também se pronunciou foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Previdência, Paulo Pimenta. Ele pontuou que a esperança e a coragem derrotaram o ódio e a intolerância e o autoritarismo. O advogado-geral da União também homenageou a ex-presidente Dilma Rousseff, que ficou presa por 3 anos durante a ditadura.
A Anistia das Mulheres, Cida Gonçalves, homenageou os que foram presos, torturados ou que tiveram seus filhos desaparecidos e mortos na ditadura. A Anistia dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que a luta sempre foi constante para os povos indígenas, mas há 60 anos o golpe dava início a um dos períodos mais duros no nosso país. Também aqui, quem se manifestou foi a deputada e presidente do PT, Gleice Hoffmann, que destacou a criação do partido em 1980, motivada pela defesa da democracia e dos direitos do povo. Líderes governistas do Congresso também falaram sobre os 60 anos do golpe militar. O deputado José Guimarães, do PT aqui do Ceará, disse ser crucial lembrar daqueles que sofreram e resistiram durante este período. Já o senador Randolfo Rodrigues, líder do governo do Congresso, relembrou a frase de Ulisses Guimarães, falando que traidor da Constituição é traidor da pátria. E por último, destaque aqui no Correio Brasiliense são os desafios e legado dos 4 anos de Covid, destaque aqui na área da saúde. A matéria fala sobre os impactos da pandemia que vão desde o avanço na tecnologia das vacinas ao fortalecimento do SUS, passando pelo combate às fake news e à evasão escolar. Especialistas ouvidos pelo jornal comentam os avanços e os retrocessos desde 2020, com imagens a matéria fala sobre o prejuízo educacional, que a educação tem um papel importante para evitar a disseminação de notícias falsas. A área, porém, sofre até hoje com consequências da pandemia. Agora, Oceli, quais são os destaques internos do jornal O Povo? Coluna vertical, que é a principal coluna do jornal, trata hoje sobre semana decisiva para os planos de Isolda Sela, ex-governadora do Ceará. A coluna especula que ela pode ser, hoje ela é filiada ao PSB, ela pode ser aproveitada para uma disputa, uma possível disputa em Fortaleza ou na cidade de Sobral. A coluna também trata com a foto da Janaína Farias, ela é suplente de senador. Ela vai assumir, está dizendo que ela assume dia 2, portanto amanhã, no lugar de Augusta Brito, que tira licença e vai assumir a Secretaria de Articulação Política no lugar do jornalista Valdemir Catânio. Israelenses realizam o maior protesto desde o início da guerra em Gaza, protesto pedindo a renúncia do primeiro-ministro Netanyahu. Missa de Páscoa encerra a Semana Santa em Fortaleza. A Insetur completa 51 anos de fundação lá no centro de Fortaleza, onde já funcionou a cadeia pública de Fortaleza. Uma entrevista, Páginas Azuis, uma entrevista especial com Kiko Afonso. Ele diz: quem tem fome tem pressa. Com o slogan, né? A frase, quem tem fome tem pressa, continua atual, diz ele. Hoje ele toma de conta da ONG Ação da Cidadania, que foi fundada pelo sociólogo Betinho. Tem uma reportagem especial sobre os 200 anos do primeiro periódico impresso do Ceará. Era o Diário do Governo do Ceará, e o primeiro editor foi o padre Mororó, natural de Groaíras. A memória das primeiras horas do golpe em Fortaleza, ele traz aqui uma opinião do jornalista Nazareno Albuquerque, que estava na época na redação, e ele conta como é que ele recebeu as primeiras notícias. 7 ministros, entre eles Camilo Santana, fizeram menção ao 31 de março, 60 anos do golpe militar. O jornal traz uma matéria, uma pesquisa exclusiva do Datafolha, que é a manchete do jornal, dizendo: Sarta melhora avaliação, Elmano estagna e quase metade aprova Lula em Fortaleza. Na coluna do João Paulo Biagi,
ele traz uma matéria dizendo que o Camilo Santana muda a estratégia. O Camilo Santana é o ministro da Educação, muda a estratégia para não ser mais o ministro discreto. Esse mesmo assunto é tratado no editorial que a gente leu agora há pouco no estado de São Paulo. Destino de Sérgio Moro começa a ser definido hoje no Paraná. Com queda da Selic, inadimplência bancária cai no Ceará, aponta o Banco Central. Ceará produz 70 mil metros cúbicos de CO2, que é o gás carbônico, purificado por dia, mas queima por não ter demanda. Consumo de energia no país aumentou 8% em fevereiro, diz EPE. Novo teto do reajuste de medicamentos entra em vigor hoje. Ceará tem segundo mês de chuvas acima da média esperada. Panelada de 200 quilos marca o segundo aniversário do Mercado Alimenta CE. Rebatizada, praça ainda é lembrada como 31 de março. Essa praça foi batizada de Praça da Paz Dom Helder Câmara. Ela foi batizada em 2014 com esse novo nome, mas não pegou. Hoje ainda todo mundo chama de Praça 31 de março, que fica ali na Praia do Futuro, em Fortaleza. O editorial do jornal trata, de um lado, a fome, do outro, o desperdício. E, por último, no caderno de esportes, faz uma avaliação do jogo de ontem, do Clássico Rei, que terminou empatado. Eles trazem uma matéria com o treinador do Ceará, que é o Wagner Mancini. Ele destaca que o Ceará está mais maduro diante do Fortaleza no primeiro jogo da final do campeonato estadual. Amanda. Bom, e agora com o fim das manchetes nacionais, vamos com os comentários de Edson Silva. Essa manifestação do jornalista Nazareno Albuquerque, ele foi um dos jornalistas vítimas da Revolução do Golpe de Estado de 1964. Naquela época, ele já era um jornalista de destaque, trabalhava na Rádio Dragão do Mar, uma das emissoras mais atingidas pelo regime militar de 64. Vale destacar essa matéria que foi manchete aí no Valor Econômico sobre educação, porque um município cearense, um pequeno município cearense, foi um dos mais destacados nessa pesquisa no Brasil. O município é Ararendá, na região de Crateús. Bom, a direção da APEOC publicou em seu site oficial nota dizendo que ingressou com uma ação judicial pedindo a execução provisória dos valores devidos aos professores do Estado que têm direito a receber a terceira parcela dos recursos do Fundef garantidas pelo governador para o dia 1º de abril, hoje. Em nota publicada no fim de semana, o sindicato diz que a categoria dos professores está diante de uma clara demonstração de inabilidade e incapacidade do governo, além de ser uma grave, sorrateira e inaceitável prática antissindical, efetivada num claro ato de retaliação à legítima luta da categoria por valorização, diz um parágrafo do texto publicado no site da APEOC. Os professores do estado do Ceará
estão em estado de greve já há alguns dias e têm um encontro ampliado com representações de todos os 184 municípios do estado no próximo dia 4, quinta-feira. Eles já estavam cobrando outros benefícios do governo do estado antes do anúncio de 5,62% de aumento a partir de 1º de julho deste ano, quando a data base dos servidores do estado era 1º de janeiro. Os professores, pela tradição da APEOC, que tinha o seu principal líder, o Anísio, muito atuante, agora estava sendo considerado um pelego, posto que sua postura governista em favor do governo era decepcionante para a categoria. Agora, ele reagiu e promete dificultar o governo humano. A acusação de que o governo age sorrateiramente contra os professores é grave, mas tem uma certa razão. O dinheiro do Fundef, como nós dissemos aqui no último sábado, já está nos cofres do erário estadual e desse total, mais de R$1 bilhão desse dinheiro do Fundef é para os professores. O dinheiro foi liberado pelo governo federal, portanto, o governo do estado não pode alegar sua inexistência. Dizer que um problema administrativo ou burocrático impediu de que o pagamento fosse feito a partir de hoje, ou que seja feito a partir de hoje, 1º de abril, não é aceitável. Ademais, o próprio governador, de viva voz, em suas redes sociais, anunciou esse pagamento para o dia 1º de abril, dizendo que, aliás, aí depois foi a assessoria, dizendo que, a partir do dia 8 de março, os professores já podiam checar quanto iam receber, a partir de hoje, em 2 sites. E nós divulgamos esses sites no nosso comentário do último sábado. O governador não cumprir a palavra é muito feio. Até a próxima sexta-feira, 5 de abril, os vereadores poderão trocar de partido. Sexta-feira, termina o mês da chamada janela partidária, estabelecido pela legislação eleitoral para os vereadores, pois a legislação diz que da janela partidária deste ano só podem ser beneficiados quem tiver no seu 3º ano de mandato. Como não é comum prefeito sair do cargo para ser candidato a vereador, eles não se beneficiam dessa janela partidária. Os deputados estaduais e federais só terão a janela partidária no ano de suas reeleições, portanto, em 2026. Senadores, prefeitos, governadores, presidente da República não precisam de janela partidária, pois eles podem trocar de partido quando bem lhes aprouver. O número de candidatos à Câmara Municipal de Fortaleza neste ano será bem menor que nas eleições de 2020.
Como cada partido só poderá apresentar 44 candidatos, porque a Câmara Municipal de Fortaleza tem 43 vereadores e a legislação diz que os partidos só poderão apresentar o mesmo número de candidatos, ou o mesmo número de vagas na Câmara Municipal do respectivo município e mais um. No caso, em Fortaleza, cada partido poderá apresentar 44 candidatos à Câmara Municipal. O que significa dizer que neste ano nós vamos ter aproximadamente uns 600 candidatos, menos da metade dos candidatos que concorreram em 2020. 1.305 candidatos disputaram as 43 vagas da Câmara Municipal de Fortaleza. A redução se dá pelo fato de agora cada sigla, repito, só apresentar como candidatos o mesmo número de vereadores da Câmara, no caso de Fortaleza, 43, mais um candidato. Ou seja, cada partido só pode apresentar 44 candidatos. Dentre esses 44 candidatos, 13 terão que ser mulheres, se apresentar a chapa completa. Se não apresentar a chapa completa, tem que respeitar 1/3 de candidaturas femininas. Por exemplo, se o partido só tem 12 candidatos a vereador, ele terá que ter 4 candidatas mulheres. Cada partido, na eleição passada, poderia apresentar como candidatos até 150% do total da composição da Câmara. Daí porque o número de candidatos nas eleições deste ano será inferior à metade dos candidatos que tivemos nas eleições de 2020. Ciro Gomes divide com Roberto Cláudio os entendimentos para novas filiações ao PDT, com vistas às eleições municipais deste ano. Ciro está mais ligado ao interior e Roberto Cláudio cuida de Fortaleza, tratando também da composição das chapas de candidatos a vereador dos partidos aliados. Até aqui, o PDT admite contar com 8 ou 9 partidos aliados. São partidos de pequeno e médio porte. Daí, o tempo do candidato a prefeito do PDT vai ser um dos menores em relação ao candidato do União Brasil e ao candidato do PL e do próprio PT. Os princípios da administração pública, em qualquer das suas esferas, municipal, estadual ou federal, são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, óbvio, economicidade. O Estado do Ceará não cumpre alguns desses princípios da transparência, da publicidade e, sobretudo, da economicidade. Veja bem, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará construiu recentemente uma nova sede, um prédio amplo, grande, moderno, e também construiu o Fórum, um novo Fórum de Fortaleza, também um espaço grande, moderno
que abriga todos os cartórios eleitorais de Fortaleza, mais de 10. Pois bem, nesse prédio, a energia que abastece o prédio ilumina, garante o ar-condicionado, todos os benefícios que a energia nos proporciona, toda ela é solar. O Tribunal Regional Eleitoral, hoje, segundo me disse o desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Ceará não tem conta mensal a ser paga à Coelce. Quer exemplo melhor? Governo do Estado. Nós temos uma quantidade de prédios. Nós temos um centro administrativo no Cambeba que, se instalar a energia solar naquela área, o Estado terá um abatimento significativo nas suas contas. Cearenses, nós pagamos, porque o dinheiro que o governo do Estado gasta vem dos nossos bolsos. O Estado do Ceará tem 595 contas de luz. Olha, atenção, o Estado do Ceará tem 595 contas de luz. Ele paga à Coelce 595 boletos. Sabe quanto dá tudo isso? 1 bilhão no ano. 1 bilhão 463 milhões 689 mil e 22 centavos. Para quem ficou estupefato, eu sugiro procurar o portal da Transparências. Você vai lá na figura Contratos, põe o nome lá, Coelce, não põe o nome de Enel, não, põe o nome de Coelce, e você vai ver lá a quantidade, os 595 contratos de energia, contas de luz que o Estado do Ceará paga à Coelce. Aqui tem um pequeno exemplo. Essas letrinhas diferentes da cor azul são os contratos. Aqui nessa outra página, que eu imprimi também, tem mais uma outra relação. Mas são várias páginas dessa. Eu não imprimi todas. Nessas primeiras, você tem aqui, por exemplo, a Casa Civil tem mais de uma conta. A Casa Civil tem mais de uma conta. Tem uma dela de bem elevada. Bem elevada. A Perfosse tem uma conta de R$411 mil. E por aí vai. É interessante você conhecer esses números que estão lá no portal da Transparência, porque mostra como o Estado é perdulário, e aí cabe uma interpelação judicial. Como o Estado é perdulário, ele podia estar gastando muito menos com as suas contas de luz se tivesse a energia solar ou a energia eólica. O Estado do Ceará está construindo um hospital grande, hospital de mais de 500 leitos, lá na Universidade Estadual do Ceará. É um hospital universitário. E agora, recentemente, nós mostramos aqui para os nossos telespectadores uma lei do Estado garantindo um bom terreno lá, vizinho
ao prédio quase concluído do Hospital da UES, o Estado doando um terreno para a Coelce construir uma subestação de energia. Veja lá. E aí, quase todo dia na Assembleia, tem deputado falando sobre o funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito da Coelce, execrando a Coelce, que o serviço dela não presta, isso, aquilo, outro, e o governo do Estado, por outro lado, garantindo um bom lucro à Coelce e desperdiçando o nosso dinheiro. É lamentável que isso esteja acontecendo e os órgãos da fiscalização externa parece que não conhecem esse fato. No último dia 30, o jornal Estado de São Paulo publicou um editorial onde ele fala da agonia do PSDB e o sistema de uma política que legitima o extremismo e desabona o que deveria ser uma premissa para a democracia. Diz o jornal, que nós precisamos de forças centristas, democráticas e responsáveis. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje no primeiro bloco de notícias desta segunda-feira, 1º de abril, aqui na TV da Transparência, convidando-os a prosseguir conosco na nossa audiência, que já já estaremos com novas informações. Obrigado.